O planeta vivia tensão, enquanto líderes autoritários ganhavam força na Europa. A Alemanha nazista de Hitler expandia seu poder, o fascismo crescia na Itália e o clima político era cada vez mais pesado. Em meio a esse cenário de incerteza, o futebol surgia como uma espécie de refúgio, um momento de união antes da tempestade que estava por vir. A Copa do Mundo não foi apenas um torneio de futebol. Ela foi o último grande espetáculo esportivo antes do mundo mergulhar em um dos períodos mais sombrios da história. E é nesse cenário que chegamos à Copa do Mundo de 1938, a Copa antes da guerra. E chegamos ao terceiro capítulo da nossa série sobre a história das Copas. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, vale a pena voltar e entender tudo o que aconteceu até aqui. E já aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque essa é uma série especial onde vamos passar por todas as Copas do Mundo, capítulo por capítulo. Enquanto muitos países tentavam se recuperar da grande crise de 1929, líderes autoritários ganhavam cada vez mais espaço. No Brasil, Getúlio Vargas liderava a ditadura do Estado Novo, que durou 15 longos anos. A Alemanha nazista de Adolf Hitler expandia seu poder, buscando afirmar a ideia de superioridade através da política e também do esporte. Pouco antes, nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, o regime tentou transformar o evento em uma vitrine ideológica para o mundo. Mas o que ficou marcado foi exatamente o oposto. O atleta norte-americano Jesse Owens, um homem negro, venceu 4 medalhas de ouro e se tornou símbolo de resistência, contrariando toda a narrativa de superioridade racial que o regime pretendia mostrar. Enquanto isso, a Itália de Benito Mussolini continuava forte, usando o futebol como ferramenta de prestígio nacional. Era nesse clima pesado que a Copa de 1938 começava, na França. A Copa de 1938 reuniu 15 seleções. O número parecia estranho, mas tinha uma explicação dramática. A Áustria havia se classificado, porém deixou de existir como seleção independente após ser anexada pela Alemanha, ficando assim de fora do torneio. O torneio seguia um formato simples e cruel. O mesmo mata-mata direto desde o início, assim como em 34. Um erro podia significar a eliminação imediata. Não existiam substituições. Os gramados eram pesados, as bolas duras e o futebol era extremamente físico. Logo nos primeiros jogos, a Copa mostrou que seria imprevisível. Um dos confrontos mais marcantes aconteceu entre Brasil e Polônia. Foi um verdadeiro festival de emoções, terminado em 6-5 para o Brasil depois da prorrogação. O jogo entrou para a história como um dos mais eletrizantes da era pré-televisão, com atuações heróicas e um ritmo frenético que parecia não ter fim. Outra partida que chamou a atenção foi a goleada da Hungria por 6-0 sobre as Índias Orientais Holandesas, hoje Indonésia, mostrando o poder ofensivo das seleções europeias. Surpresas também apareceram. Cuba chocou o mundo ao eliminar a Romênia, provando que o futebol já era capaz de criar histórias improváveis. O Brasil viveu em 1938 sua melhor campanha em Copas até aquele momento. A seleção chegou forte, mostrando um futebol técnico, ofensivo e criativo, bem diferente do estilo mais físico e organizado dos europeus. O Brasil estreou em um jogo histórico contra a Polônia, vencendo por 6-5 após a prorrogação, em uma das partidas mais emocionantes da história das Copas. Nas quartas de final, venceu a Tchecoslováquia após um jogo extremamente duro, que precisou ser repetido devido ao empate. A campanha terminou na semifinal, com derrota para a Itália por 2-1. Leônidas da Silva foi poupado, imaginando uma possível final. Sem seu maior craque, o Brasil lutou, mas foi derrotado. Esse é um dos maiores ICs da história do futebol brasileiro. Se Leônidas tivesse jogado, aquele poderia ter sido o primeiro título mundial do Brasil. Mesmo sem chegar à final, o Brasil conquistou o 3º lugar, algo enorme para a época e que consolidou a seleção como nova força do futebol mundial. O grande nome do Brasil e da Copa foi Leônidas da Silva. Conhecido como Diamante Negro, ele foi o artilheiro do torneio com 7 gols. Leônidas foi o primeiro jogador brasileiro a ganhar status de estrela mundial, abrindo caminho para o respeito internacional que o Brasil conquistaria décadas depois. Enquanto isso, a Itália mostrava força e organização. Silvio Piola, atacante italiano, brilhou na campanha e seria decisivo na final com 2 gols. A Copa de 1938 entrou para a história por um motivo especial.
Foi a primeira vez que uma seleção conseguiu defender o título mundial com sucesso. A Itália, campeã em 1934, voltou a levantar a taça e se tornou a primeira bicampeã da história das Copas. Apenas o Brasil conseguiu repetir o feito em 58 e 62. 19 de junho de 1938. A Cidade Luz parava para receber a grande final da Copa do Mundo. Itália e Hungria fariam a grande final em Paris, em um duelo aguardado pelo mundo inteiro. De um lado, uma seleção italiana extremamente organizada, disciplinada taticamente e acostumada a vencer sob pressão. Do outro, a Hungria, dona de um futebol ofensivo, técnico e envolvente. O jogo começou intenso, com ataques dos dois lados, mas a Itália mostrou frieza nos momentos decisivos. Silvio Piola brilhou e marcou 2 gols, conduzindo os italianos a uma vitória por 4-2. Mais do que um título, aquela conquista representava o auge de uma geração que entraria para a história. Coube a Giuseppe Meazza, o grande líder italiano, levantar a sua segunda taça de campeão mundial de futebol. O legado da Copa de 1938 foi enorme e deixou marcas profundas no futebol. Ela confirmou o futebol como um fenômeno global mesmo em tempos turbulentos. Mostrou que a América do Sul, especialmente o Brasil, já podia rivalizar com as potências europeias. A genialidade de Leônidas abriu caminho para futuras gerações e ajudou a construir a identidade do futebol brasileiro que encantaria o mundo nas décadas seguintes. Porém, alguns meses depois daquele torneio, o mundo viveria o maior horror de sua história. Teria início o maior conflito armado da história da humanidade. Começaria a Segunda Guerra Mundial. A Copa do Mundo ficaria em silêncio por 12 anos. No nosso próximo episódio, contaremos a história do jogo mais folclórico da história do futebol brasileiro, o retorno das Copas e o Maracanazo. Se você está gostando da nossa série, por favor, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdos com qualidade. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui no Ranqueando FC. Até a próxima!